Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Muito bem, e hoje comigo por aqui ele, Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Muito bom dia, Laís. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. É um prazer estar de volta por aqui. Professor, caiu o secretário de Educação do Estado, foi isso? Ele que pediu exoneração do cargo? O que foi que aconteceu? É verdade, Laís. O Alexandre Schneider, ele passou 6 meses no cargo e pediu exoneração, né, alegando questões pessoais. Lembrando que ele veio de São Paulo, ele foi secretário na gestão de Gilberto Kassab, quando Gilberto foi prefeito da cidade de São Paulo, né, do município de São Paulo. E agora ele, enfim, estava há 6 meses e pediu para sair. Aí a gente tem um detalhe aqui interessante a pensar, sabe, Laís? Porque é o segundo secretário na gestão de Raquel Lira, que começou em 2023, a gente está agora em 2025, ela vai precisar nomear um secretário para o Estado pela 3ª vez, numa pasta extremamente importante e delicada. Lembrando que quando Raquel faz as falas do seu governo, as entregas do governo, ela sempre ressalta alguns pontos: estradas, abastecimento de água, segurança pública e educação. Né? Se a gente olhar direitinho aqui, desde 2023 ela entregou questão de ônibus, agora anunciou tênis para todos os alunos da rede. Enfim, ela, em termos políticos e de política pública, nos discursos da governadora e nas ações, enfatiza essa área. Uma área delicada, uma área que precisa de tempo para desenvolver um bom trabalho e, enfim, ela vai enfrentar a terceira nomeação a partir de agora. Enfim, é algo que é sempre muito delicado para você conseguir resultado numa área como essa, e trocando de secretário assim sempre pode dificultar, principalmente, Laís, que 2025 é um ano que o governo do estado aposta demais nas entregas, nas obras, nas políticas para poder chegar em 2026 com chances de ter a reeleição. Então, é um cenário que não foi bom para a governadora agora. Pensar o que ela vai fazer. E aí a pergunta que se faz ela vai apostar em alguém técnico ou em alguém político? Lembrando que logo em janeiro de 2023, quando ela chegou lá, ela indicou, ela nomeou a Ivoneide Dantas, que era secretária da Educação de Jaboatão, tinha sido, né, no governo do Anderson Ferreira, e, enfim, ela passou cerca de 1 ano e meio aí. E agora ela apostou no indicado do Kassab, mas vamos ver para onde ela vai fazer, para onde ela vai a partir de agora. Tem muita gente técnica boa, sabe, Laís, aqui em Pernambuco, mas ela também pode apostar em alguém da política ou em um técnico de fora, assim como o Alexandre era, um agente técnico com indicação política. E esse pedido de exoneração, né, que ele alegou dizendo que quer ficar mais perto da família, mas tem outras histórias que estão sendo divulgadas na mídia, o próprio Magno Martins divulgou algumas coisas. Como é que isso soou nos bastidores? Como é que isso soou para os adversários políticos da própria Raquel? Olha, a Alep está em recesso oficial, né, nesse momento. Mas isso, como você falou, isso não quer dizer que os bastidores não estejam fervendo. O que ocorre é que, como a educação, como eu disse, é uma das áreas nevrálgicas, vamos chamar assim, ou seja, uma área muito importante, mas também muito delicada, a oposição pode sempre carregar forças nisso aí, né? Principalmente em alguma falha, alguma situação, porque é aquilo que a gente vê, Laís. A educação, para entregar algum resultado de alguma obra não é do dia para a noite. Se você for fazer uma obra de concreto, demora também para fazer uma nova escola, algum lugar, ou um programa que você implemente, também não é fácil. Um programa depende de um tempo para chegar na base, né? Chegar nos professores, chegar nos alunos, depois produzir resultados. Então tudo é muito demorado e ao mesmo tempo o calendário eleitoral é apertado. Sim. Então há uma probabilidade grande da oposição aproveitar essas mudanças e começar a apertar a governadora por essa linha. Ao mesmo tempo, a educação, como eu disse, é um dos carros-chefes dela. Então,
para evitar maiores problemas, ela vai precisar agilizar esse processo e trazer alguém que já conheça a rede, seria talvez o mais provável, ela trazer alguém que já conheça a rede, já conheça o ambiente, para evitar que essa pessoa tenha o que a gente chama de curva de aprendizagem. Ou seja, aquele tempo que é necessário para qualquer pessoa se acostumar com um novo processo. Mas aqui eu estou fazendo a especulação, né? Alguém técnico que já conheça a rede, se ela apostar de novo em alguém, mesmo com um bom currículo de fora, ela pode ter dor de cabeça. Mas aí a conferir, essa é a questão. Por falar em trazer pessoas para o governo, agora está se falando sobre a chegada de Fábio Aragão para integrar a ADEPE. É isso mesmo, Marco Aurélio? É verdade, e essa é uma situação que ganhou tração agora nos últimos dias, mas vamos lá. Desde que Fábio anunciou que não seria candidato à reeleição que ele tinha direito lá em Santa Cruz, e que já se falava que ele poderia ser aproveitado pelo time de Raquel, principalmente depois que ele conseguiu uma vitória expressiva com Elinho Aragão. Porque, veja, lembra que o Fábio foi eleito numa eleição muito apertada. Eram 3 candidaturas fortes lá em 2020, mas agora em 2024, mesmo ele não sendo candidato, ele conseguiu transferir votos para Elinho de uma forma muito forte. Aí, a governadora aproveitou e falou, enfim, publicizou que queria ele no time, só não tinha dito onde. E aí, quando ele veio aqui na Rádio Cidade, Laís, agora há pouco, agora já em janeiro, ele disse, olha, eu não fui ainda chamado exatamente para um lugar, só não quero ficar em Recife, afastado demais dos meus trabalhos em Santa Cruz, e agora a especulação ficou mais forte. Ele deve integrar a ADEPE, que é comandada por um caruaruense, né, o André Teixeira Filho, e a ADEPE faz um trabalho com empresários, faz um trabalho de fomento ao desenvolvimento, e o polo de confecções é um ambiente fundamental para isso, para inovação, para a questão de empresas. Parece que ele vem para esse time, é o que se fala, e seria uma boa aquisição para o governo Raquel pelo trabalho que Fábio apresentou na capital da moda. E, inclusive, com a votação de Elinho, está claro que ele é, ao mesmo tempo, um técnico e um político, Laís. Pois é, Marco Aurélio. Muitas mudanças, né, dentro do governo, né, de que sempre foi levantada a bandeira de trazer pessoas técnicas para compor, né, essas frentes, né, tanto das instituições, né, tanto das pastas, das secretarias, e acaba que tem que fazer essa reorganização para agradar aos apoiadores, né? É verdade, Laís. Por mais que você faça um governo técnico, e tem méritos nisso, mas você também tem que fazer um governo político, porque você não chega a um governo de prefeitura do estado ou do país sem, obviamente, acordos políticos, tratativa com partidos e agentes políticos em geral. E isso precisa ir para dentro do governo, né? Isso precisa ser carregado. Agora, o melhor dos 2 mundos é o seguinte, é você buscar alguém com capacidade técnica e, ao mesmo tempo, com trânsito político. Esse é o ideal para todos os governos, seja governo federal, governo de municípios, mas isso às vezes não é possível, né? Aí você tem que fazer uma escolha. No primeiro ano de Raquel, a gente viu que a escolha foi por um secretariado bem técnico, mas isso é o estilo dela. Aqui em Caruaru, em 2017, quando ela assumiu pela primeira vez a prefeitura, foi essa mesma linha. Ela trouxe um secretariado bem técnico e bastante gente até que não era de Caruaru na época. Agora, para o governo do estado, ela fez algo similar, né? Só que a política começa a fazer as cobranças, que são naturais. Quando você vai para a reeleição, você precisa reorganizar o time e fazê-lo ficar mais próximo do ideal que você quer para a campanha, para as urnas e tudo por aí vai. Então, é preciso rearranjar. E a questão é quanto tempo demora para rearranjar e se os agentes políticos se acomodarão, né? Entenderão isso
ou se eles vão ficar com amarras, com chateações, com traições, enfim, essa resposta a gente tem ao longo de 2025 e principalmente a partir de março de 2026, quando a gente vai ver a pré-campanha pegar fogo. Mas até lá tudo é muita articulação e aí depende, claro, de como a governadora queira fazer com o seu governo. Até aqui ela foi muito mais técnica, mas a política já está batendo, sabe? Já um toque-toque aí na porta dos agentes políticos querendo espaço, cargos e visibilidade, Laís. Bom, Marco Aurélio, para a gente finalizar, ontem você e Vitória Oliveira conversaram dentro do Momento Cidade Entrevista com alguns vereadores, né? O Eric Lessa, com o Silvio Nascimento, falando aí sobre a questão da feira. Inclusive hoje tem uma comissão que vai até a feira para olhar esses locais onde o pessoal ali do estacionamento da Viúva vai ser realocado, o pessoal dali da Rua Limeira Rosal. Eu queria perguntar a você o seguinte, Marco Aurélio, qual é o papel da Câmara de Vereadores, né, na busca de diálogo entre categorias? E aí eu não estou falando somente dos feirantes, né? A gente já teve problema aqui com um ambulante, né, quando foi retirado ali do centro, que foi mandado para os pontos de comércio na praça. Enfim, qual é o papel, né, dos vereadores de mediar um diálogo entre as categorias da sociedade, né, e a própria prefeitura, que é quem toma essas decisões no município? Ô, Laís, que pergunta interessante, né? Porque essa é a pergunta que a gente, às vezes, precisa sempre voltar, né? Qual é o papel daquele cargo? Qual é o papel, né, político daquela representatividade? O vereador é o político mais próximo da população. Isso a gente sempre está dizendo, porque isso é verdade. E justamente por isso, as várias situações de uma cidade, vários conflitos sempre existem. Uma categoria que quer uma coisa, outra que quer outra. Às vezes o poder público precisa mediar, ou então, como nessa questão da feira, ele é diretamente envolvido na situação, e isso cria impasses, conflitos, arestas, dificuldades. Por isso mesmo, há uma oportunidade, a meu ver, abre uma oportunidade de ouro para a Câmara, inclusive para a oposição, mas também para a bancada governista, porque numa hora dessa você sempre pode, como representante do povo, trazer o diálogo à tona, fazer a representação de categorias, fazer as pontes, sabe? Porque política tem duas coisas. Você pode dinamitar pontes também, às vezes, e posicionar-se de um jeito que não quer diálogo com ninguém, e você também pode tentar fazer as pontes entre A e B para que as coisas possam fluir num consenso, né? Alguém perde num pedaço, ganha no outro, e ali faz a política. Eu acho que essa é uma oportunidade, né? A gente viu que a Câmara começou a fazer isso, inclusive, mesmo ela estando de recesso, mas como ela está convocada pelo prefeito para reforma administrativa, enfim, já foram para essa linha de frente. Por quê? Porque se não houver essa representatividade, outros atores políticos vão ocupar esse espaço, sabe? Vão ocupar de outras maneiras. Então, há uma chance aí, uma chance de ouro também, sempre para a Câmara de Vereadores, nas suas várias vertentes, sabe, Laís? Para ocupar esse espaço, fazer a mediação, trazer, né, o diálogo entre as partes diferentes e, claro, né, tentar encontrar soluções. Ou seja, o local de debate político da cidade sempre pode ser a Câmara, embora existam outros locais. Ela não é exclusiva, existem outros locais também, mas ela é um local político por natureza e que, pela própria representatividade que ela tem das urnas, ela pode fazer essas pontes. E isso é bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo como sociedade em geral. Eu vejo essa crise ou essa situação como uma oportunidade política para esses atores. Aí se vão aproveitar ou não, a conferir. Marco, e o Mário Flávio está de folga esses dias, mas ele acabou de publicar lá no blog dele que João Paulo está querendo que o PT faça parte da base do governo do Raquel Lira, né? E ele, na publicação, ele diz o seguinte: o deputado estadual João Paulo, do PT, se pronunciou nesta semana sobre os rumores que colocavam como possível nome para assumir a Secretaria de Educação de Pernambuco após a saída de Alexandre Schneider. O parlamentar negou qualquer articulação nesse sentido e aproveitou para defender uma mudança na postura do PT em relação ao governo Raquel Lira.
Ele disse, abre aspas, eu defendo nossa saída da condição de oposição para estar na base da governadora, mas não como um cargo, destacou João Paulo, deixando claro que sua defesa não está atrelada à ocupação de posições no governo. E aí já dá uma mexida nessa situação, né, para 2026, por exemplo, porque o PT está tradicionalmente na base de João Campos, que é visto aí como nome para disputar o governo do estado com Raquel. Seria para ela uma boa trazer o PT para o lado dela? Olha, que coisa interessante, né? Está claro pelo texto de Mário no blog dele que João Paulo é claramente raquelzista, né? Dentro do PT é o mais raquelzista entre os deputados federais, os senadores e os deputados estaduais. Isso fica, essa reportagem deixa isso muito claro. Ao mesmo tempo, há uma parte do PT que é bem oposicionista a Raquel, por exemplo, o PT do Recife, que está com o João Campos. O que nós temos hoje é uma queda de braço, aliás, um cabo de guerra dentro do PT, né? Entre ir próximo de Raquel ou ir para perto de João, o que está claro é que o PT não vai ter protagonismo estadual, não vai ser protagonismo estadual no sentido de ter candidatura própria ao governo do estado. Isso aí deve estar provavelmente descartado. Só que quem vai definir esse ponto não é a mexida aqui em Pernambuco, não, embora ela é importante, a de João Paulo e de outros atores. Quem define isso é a questão nacional mesmo. É o PT nacional, a partir do que o governo federal quer, do que o Lula quer para a sua reeleição, e o Lula provavelmente quer os dois palanques próximos. Só que o PT oficialmente tem que estar em um deles. E o Lula quer os dois palanques próximos dele, mas ao mesmo tempo, o tempo de TV do PT, enfim, a ida para o Senado também precisa ir. O PT quer renovar a candidatura do Humberto, né, o mandato dele, e, portanto, essa articulação é que vai definir a conjuntura. Agora, para o PT ir para o lado de Raquel, é um desfalque grande para João Campos na Frente Popular, sem dúvida. Ao mesmo tempo, o PT ficando com João Campos e ficar oposicionista a Raquel, libera a Raquel para fazer acordos à direita e, consequentemente, atrapalharia o Lula em termos estaduais. Então, é uma grande questão aqui de xadrez, digamos assim, Laís, para o PT definir também quem ele quer como próximo e como adversário, e também para os atores, né? Tanto João como Raquel fazer essa conta. Vale a pena ter o PT próximo? Aí também depende da popularidade do Lula, com que popularidade vai chegar até 2026. Porque nesse momento, desde que começou o governo, em 1 de janeiro do ano passado, do ano de 2023, aliás, o PT só vem perdendo popularidade a cada pesquisa, a cada rodada de pesquisa de vários institutos. A gente pode citar 6 institutos que todos eles encontram um resultado similar. Ou seja, o PT também tem que ganhar 2025. Se a gente diz que isso é válido para Raquel aqui em termos de Pernambuco, o PT também precisa em termos de Brasil. Agora, depois disso aí no começo do ano que vem, isso fica definido. Definido não, mas vai se encaminhando. Por hora, o que eu vejo é João Paulo colocando uma peça no xadrez, um movimento nesse xadrez, para não ficar longe de Raquel, pelos motivos que ele tem, mas o PT do Recife faz um movimento contrário. Ou seja, de novo, o PT tem aquelas, que é sempre tradicional, sabe, Laís? O PT sempre tem algumas divergências internas, e elas sempre aparecem ao longo do tempo. É isso. Muito bem, Marco Aurélio. Para finalizar, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. Ana Lúcia, que está na GRE daqui, seria um bom nome para assumir a Secretaria de Educação do Estado? Olha, sem dúvida nenhuma seria. E aí atenderia um pouco aquele critério que eu coloquei, sabe, Laís? Que ela está em 2025, não pode, ela, Raquel, não pode perder 2025 por um atraso, né, por um delay, como se diz modernamente, ou seja, aquela sensação de que a pessoa que chegou ainda precisa entender a rede, se tem uma demora. A Ana cumpre esse requisito muito tranquilamente, já foi secretária de Educação em municípios como Caruaru, Toritama, está na GRE, que atende pelo menos 16 municípios, né, e isso não é pouco, né, a GRE Agreste aqui é grande, e ela poderia ser essa solução técnica e política também que Raquel precisa para tocar 2025 com qualidade.
principalmente numa área tão difícil como a educação, importante, mas delicada. Acho que seria um nome muito interessante para por esses critérios que eu estou apresentando e que resolveria para a Raquel o ritmo do governo, porque se vai ter entrega, segundo o governo, em estrada, em água, em segurança, enfim, nas outras áreas, e a educação começa a travar ou tem mais dificuldade justamente porque o secretário ou secretária teriam ainda uma demora, isso criaria digamos assim, um ponto de fraqueza do governo, principalmente numa área que o governo quer ser forte. Enfim, acho que a Ana Lúcia pode atender esses requisitos. Agora, depende da governadora, né? Vamos aguardar. Muito bem, Marco Aurélio. Daqui a pouquinho você volta, né, no Cidade Entrevista com o Vitória Oliveira. É verdade. A gente volta para fazer uma análise geral da política, né? Janeiro já começou muito quente, muita coisa acontecendo em Caruaru, em Pernambuco, no Brasil. Vale a pena a gente debater isso, Laís, daqui a pouquinho, 11 da manhã. Combinado, Marco Aurélio. Obrigada e até mais tarde. Roda a vinheta.